Enquanto muitas pessoas têm medo de mudar, ele largou tudo. Empresa própria, carreira estável, salário certo. Trocou tudo isso para viver de YouTube. Hoje, ele tem um canal de futebol com mais de 2 milhões de visualizações e dedica os seus dias a escalar sua rede de canais anônimos. O que ele fez para apostar tão alto? Está começando mais um Genoscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast. E hoje eu estou muito animado porque o nosso convidado faz parte aqui da nossa equipe Channels, nosso querido suporte Eduardo Pino. E aí, meu amigo, como é que você está? Fala Gui, fala galera, é um prazer enorme estar aqui falando aqui com vocês na Channels. E bom, bora aí falar sobre canal Dark, falar sobre YouTube. Temos muitas coisas, né, pra gente abordar aqui nessa live. Boa, com certeza. Meu amigo, você tem uma história antes de Canal Dark, uma história curiosa aí, cara. Fala pra gente aí, quem é o Eduardo Pino lá de trás, lá do começo, antes de conhecer canais anônimos, YouTube, você passou por, esportes, teve uma empresa de educação. Cara, conta aí pra gente, tintim por tintim, o que levou você até chegar aqui hoje. Bom, antes de ter começado, né, a minha jornada no YouTube, eu fiz basicamente toda a minha carreira no esporte. Eu trabalhava com marketing esportivo, eu fiquei basicamente 10 anos, né, nessa área. Já trabalhei organizando evento esportivo, corrida de rua, triatlon, enfim, fazia parte da organização do evento, da parte das redes sociais. Aí depois eu fui para o intercâmbio esportivo, onde realmente eu fiquei bastante tempo, fiquei 8 anos trabalhando nessa área. Eu ajudava atletas de futebol a conquistarem bolsas para jogar futebol nos Estados Unidos. E eu ajudava eles, né, ensinando todo o processo, o que era necessário fazer em relação à parte do inglês, em relação à parte do vídeo, né, de melhores momentos, enfim, falava ali para os atletas o que era necessário, os pré-requisitos necessários para conseguir as bolsas. E durante muito tempo da minha cabeça, eu tinha assim, era muito claro que eu ia ficar nesse nicho, né? Hoje é tão comum a gente estar falando aí de nicho. Era muito claro para mim que eu ia estar trabalhando, que eu ia ficar pelo resto da minha vida trabalhando com marketing esportivo, com futebol, que é uma das minhas grandes paixões, né? Mas ali em 2023, eu comecei, na verdade, em 2022, eu comecei um canal sobre esportes no YouTube, que é o Esporte Revoluciona. Eu falava sobre todos os esportes. E eu já meio que queria trabalhar com o YouTube, só que eu comecei meio que por hobby, assim, sabe? Eu não tinha consistência, eu gravava quando eu queria, eu gravava quando meio que tava afim, sabe? Então começou desse jeito a minha experiência com o YouTube. Até que em 2023, realmente, eu, cara, decidi assim, não, eu vou começar pra valer, né? Começar a trabalhar de uma maneira mais séria. Aí eu entrei na Channels, final de 2023, óbvio, eu já estava consumindo conteúdo sobre o YouTube, já tinha comprado alguns cursos antes, mas e aí o próprio algoritmo do YouTube foi me entregando os vídeos da Channels, os vídeos do Cassiano. Assisti, acho que se não me engano, aquela aula dos superpoderes, foi um dos primeiros vídeos da Channels, do Cassiano, que eu acabei consumindo. Aí eu virei aluno da Channels, foi em 2023, na verdade, que eu virei aluno. Só que durante muito tempo eu fiquei só com o meu canal Autoridade. Esse meu canal, o Esporte Revoluciona, se tornou o Futebol Revoluciona. Foi um toque do pessoal da Channels. Falou, ó, cara, você precisa nichar mais o teu canal, você precisa focar mais somente em um esporte. Você tá falando. Eu falava de futebol americano e falava de basquete, falava de tênis e falava de futebol. Então eu acabava misturando o público, né? E aí o pessoal da Channels falou, cara, foca só no futebol. Aí virou o Futebol Revoluciona. E, enfim, aí eu monetizei o canal, graças a channels e as dicas do pessoal. Me ajudou demais, 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 demais. Eu tô com o meu canal até hoje, Autoridade, né? O Futebol Revoluciona. Enfim. Então eu falo sobre curiosidades do mundo do futebol brasileiro, futebol internacional. E recentemente eu tive a oportunidade agora de ter entrado, né, na Channels, de virar suporte e agora meu foco é criar minha rede de canais darks e ter resultados incríveis aí, igual muita gente tem dentro do nosso universo. Boa, boa, é isso aí, cara. Você tinha comentado que você ficou 10 anos, então, trabalhando nessa área de esportes, intercâmbio esportivo. E você estava comentando comigo no off que você trabalhava para as mídias sociais dessas empresas, né? Então, ali já foi também o comecinho de trabalhar um pouco no digital. Como é que era o seu trabalho aí?
Então, eu trabalhava numa empresa em que eu fazia meio de tudo, né? Então, eu trabalhava na parte comercial, eu já trabalhei na parte comercial, na parte de campo mesmo, fazia de tudo um pouco, porque a empresa não era tão grande assim, né? E quem é desse meio do futebol, do meio esportivo, sabe, cara, você meio que faz de tudo um pouco, assim, é bem comum. E eu sou formado em comunicação, né? Em relações públicas aqui na PUC, no Paraná. E né, já tive experiências já tinha experiência com Instagram, com marketing digital, com Facebook Ads, né? Então eu já trabalhava um pouco com marketing digital, já tinha uma noção legal, mas eu não me achava muito bom naquilo, eu achava que só eu conseguia fazer pro gasto de uma forma profissional, beleza? Mas eu não era um especialista, um cara, né, que, pô, manjava pra caramba sobre marketing digital, sobre Instagram e redes sociais. Então, ali onde eu trabalhava, eu focava muito mais, né, como eu comentei, na parte de realmente ajudar os atletas a conquistarem as oportunidades de bolsas para jogar nos Estados Unidos. Então, é como se eu fosse um mentor deles, né? Então, eu orientava os atletas nessa parte para eles entenderem o que era necessário fazer em relação ao inglês, ao futebol, né? Pô, se o atleta precisasse ali de algum suporte nesse processo, documentação, enfim, essas bolsas o atleta conseguia em universidades, né? Universidades e escolas dos Estados Unidos. Então, eu meio que ajudava o atleta e eu ligava essas universidades, as oportunidades das bolsas esportivas das universidades para os atletas, né? Eu conectava o atleta e as instituições dos Estados Unidos. Eu fazia meio que essa ponte onde eu trabalhava. E aí, em paralelo, eu também fazia parte das redes sociais, em aquela promoção dos eventos, criava alguns conteúdos para a empresa em que eu trabalhava. Então, eu fazia de tudo um pouco. Eu fazia parte também um pouco da parte. Desculpa, já trabalhei também na parte comercial, né? Então, enfim, cara, eu era o Severino, basicamente, da empresa, fazia de tudo, cara. Mas, como eu comentei, né? E aí, depois, até a gente estava comentando em off, eu abri uma empresa com outros dois sócios, uma empresa de educação que tinham vários cursos, várias aulas ao vivo, online, enfim, para atletas que queriam bolsas esportivas, que queriam estudar lá fora através do esporte, né? Tinha tudo a ver já com o meu trabalho. Então, eu trabalhava nessa empresa e, ao mesmo tempo, eu tive essa empresa, né, que eu criei com outros dois sócios. A gente ficou 4 anos, né, atividade, tivemos vários clientes, enfim, várias empresas ali que adquiriram o nosso produto, só que aquilo não estava me preenchendo, sabe? Foi a partir desse processo, durante esses 4 anos ali que eu estava empreendendo, que eu estava nesse meio do mundo do intercâmbio esportivo, que eu fui entendendo que, cara, não era bem isso que eu queria. Eu não conseguia me imaginar trabalhando com isso mais daqui 10 anos. Por mais que eu ame futebol, eu amo esporte, amo futebol, eu sempre, como você falou, né, eu sempre fui desse meio, eu sempre gostei de trabalhar nesse meio, e eu gosto, né, até hoje. Tanto que eu tenho um canal de futebol, né, eu adoro esportes, não estava me preenchendo suficientemente, porque o meu maior propósito, assim, eu entendi que o meu maior objetivo de vida era aliar aquilo que eu queria para mim e até para minha família, que era ter mais liberdade financeira, mais liberdade geográfica e ao mesmo tempo poder me comunicar, né? Poder falar para as pessoas o que eu penso, poder criar conteúdos, né? Então foi ali mais ou menos em 2022 que eu comecei como um hobby com o Esporte Evoluciona, que depois virou no Futebol Revoluciona e adquirindo cursos, estudando, que eu fui entendendo o meu Ikigai. Não sei se você sabe, já ouviu falar o que é Ikigai. Para quem não conhece, pessoal, Ikigai é uma expressão em japonês, se eu não me engano, é em japonês agora. Não sei se eu estou falando a origem correta, mas se eu não me engano, é em japonês, que alinha qual que é a sua missão de vida, né, qual que é o seu propósito, com aquilo que você é bom, com aquilo que você. Qual que é a sua função para servir as pessoas, enfim te dá ali várias perguntas para você entender de fato o que, que você quer fazer para sua vida, né? E eu acabei me identificando muito nessa parte de criação de conteúdo. Eu entendi que eu poderia impactar as pessoas, seja pelo canal Autoridade ou por canais darks, né, no YouTube, impactar as pessoas positivamente para levar boas mensagens. Então, aí depois a gente vai entrar, né, com mais detalhes nos canais darks, mas eu criei, por exemplo, o canal Nicho de Espiritualidade, porque eu queria transmitir boas mensagens, mensagens positivas para as pessoas.
né? O meu próprio canal de futebol também, que seria ali uma forma de entreter, de deixar o dia da pessoa mais leve. Enfim, então eu entendi que através da criação de conteúdo eu poderia, de alguma forma, cara, ajudar as pessoas, né? Eu vi que isso já era um propósito, um chamado que tinha dentro de mim já desde a época de faculdade, da época que eu fazia teatro, enfim. E isso acabou, meio que eu acabei resgatando isso ali por volta de 2022, 2023. E hoje tô aqui no YouTube e na Channels. Boa, boa. Bom, pelo que eu entendi, você gosta de se comunicar, né? Você estava trabalhando nos bastidores aí, como tinha essa empresa, não estava te preenchendo, né? Sua parada é criar conteúdo, certo? E o que que você acha que esse teu background aí, meu amigo, ele te ajudou aí para você, até para aqui hoje, atuando como suporte na Channels? Então, Gui, cara, até inclusive se eu estiver falando demais, pode me cortar, tá? Tá ótimo, amigo. Às A vezes gente eu quer saber a posso sua história. Hoje a estrela é você. Às vezes eu posso fugir aí um pouco do assunto, mas enfim, em relação ao meu background, cara, eu acho que eu sempre fui muito curioso, eu sempre me interessei por vários assuntos ao mesmo tempo, né? Então eu sempre me interessei muito por esportes, mas por artes também, sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito sobre filosofia. Então, ao longo da minha vida, eu sempre me interessei por vários assuntos, né? E eu estava me sentindo, nesse meu antigo trabalho, na minha antiga empresa, eu estava me sentindo um pouco limitado, né? Mais uma vez, eu gostava, eu adorava o que eu fazia, né? Com a função que eu exercia, com a empresa que eu tinha, eu adorava exercer ali o meu trabalho, só que não estava preenchendo o meu propósito de fato, não estava me sentindo completamente realizado, e eu fui percebendo que o meu caminho seria realmente pelo YouTube, né? Acredito que o que me ajudou muito é, por exemplo, entrar pro canal Autoridade. Eu sei que muitas pessoas têm essa barreira, né, de falar na câmera. Até hoje eu tenho, tá? Tenho, às vezes, tem dia que eu me embolo todo para falar na frente da câmera. Por exemplo, eu prefiro muito mais falar pessoalmente do que na câmera, mas enfim, eu tive que me adaptar, né? Mas eu acho que o que me ajudou muito a não ter vergonha, não sei se é exatamente a melhor palavra, acho que foi o teatro. Eu fiz teatro na minha adolescência, né, durante 3 anos. E, cara, acho que até minha personalidade, assim, né? Eu sempre fui na festa, estar conversando com todo mundo, de ser da resenha, de trocar ideia, de conversar com todo mundo. Eu sempre tive amigos dos mais diferentes tipos de perfis. Então, eu era amigo do baladeiro e eu era amigo também do nerd, né? Eu era amigo do cara que jogava futebol e, sei lá, eu era amigo do cara do teatro que odiava futebol. Então eu sempre gostei de conversar com todo mundo, cara. No Uber, eu sempre troco ideia com o motorista. Eu sempre fui de trocar ideia, de ter resenha, e eu sempre tive curiosidade em relação à vida das pessoas, né? Eu sempre perguntei muito, sempre fui de questionar, de conversar, enfim, de forma geral. Eu acho que isso acabou facilitando, né? Eu acho que tem a ver com o perfil também, mas o teatro me ajudou muito, assim, nesse processo. O meu curso ajudou também, ter feito comunicação social, né? Enfim, acho que um pouco de tudo, assim, que me fez enxergar o YouTube como uma oportunidade de poder trabalhar, de poder me sustentar ser e também ser um caminho para me preencher, né, como um todo. Boa, boa. E aí, então, chega um momento, você estava dizendo para mim que você tem que tomar uma decisão. Na verdade, você toma uma decisão, né? Você então tinha a sua empresa, você trabalhava nessa agência de intercâmbio esportivo, né, há 8 anos, e aí você então não estava mais sentindo que esse era o seu caminho, então você toma a decisão de dar um giro aí 180 graus, né, para outra direção na sua vida e focar então no YouTube, né? Eu quero saber Isso. o que que passou na sua cabeça, que sentimentos estavam passando nessa hora, nessa decisão, se você teve medo, se deram um sentimento de confiança, de certeza absoluta que ia dar certo, ou se teve também ansiedade aí. O que que estava passando aí no seu interior, meu amigo? Cara, então, eu ainda tô sentindo meio que tudo isso, sendo bem sincero com você, porque isso é recente, né? Eu ainda tô no processo, por exemplo, de fechar a empresa por conta de burocracia, demora para você dar baixa no CNPJ, esse tipo de coisa, cara, demora. Então, assim, óbvio que eu sou um ser humano, então, óbvio que tá dando medo, gera ansiedade, gera alguns pensamentos negativos, né? Mas, cara, eu acredito tanto, 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 tanto no YouTube, na própria Channels e nesse trabalho que eu tô exercendo agora como criador de conteúdo, eu tô me identificando
tanto que eu sei que isso vai dar certo a longo prazo, sabe? Já tá dando certo. Por exemplo, só eu tenho meu canal já, o Futebol Revoluciona aqui já tá monetizado, né? Eu entrei na Channels, aí também, pô, eu fiquei muito feliz com isso, né? Então, eu enxergo que o YouTube, ele pode me possibilitar a longo prazo, como eu falei, me dá uma possibilidade não só financeira, de alcançar resultados incríveis, igual muita gente tá alcançando, né? Eu ainda não alcancei esses mesmos resultados que a galera aí da Channelscast já alcançou, mas eu tenho certeza que eu vou atingir esses resultados e, ao mesmo tempo, vai me possibilitar ter mais tempo, ter mais liberdade geográfica, como eu comentei também. Isso era algo que era muito importante para mim, né? Eu estava buscando um trabalho online, viver só do online, por exemplo, né? Não ficar só dependendo de um trabalho físico, né? Então, esses pontos foram fundamentais para ter feito essa escolha, né? Tô no momento em que de transição, então eu tô no momento que como eu acabei de comentar, né? Eu acabei de sair, de ter largado a empresa, de ter largado o meu antigo trabalho, né? Eu saí no começo do ano, então eu tô nesse momento ainda de transição, mas já tô colhendo alguns frutos, já tá valendo a pena. E assim, tem que ser, cara, até um recado pra galera. Você tem que, se você quer muito alguma coisa, você tem que ser maluco. Vão ter alguns momentos da sua vida ali, certos momentos da vida requerem um pouco de loucura, no bom sentido, né? Que é o momento, o vai ou racha, né? Eu acredito muito no memento mori, né? Que é uma corrente, um pensamento do estoicismo que, cara, você vai morrer, entendeu? Você pode morrer amanhã, você pode morrer hoje à noite, você pode morrer semana que vem. Então, cara, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo traz valor para você? O que você está fazendo tem a ver com aquilo que você acredita? Então, é isso que eu tenho buscado aplicar no meu dia a dia. E como eu comentei, eu sou um ser humano, então às vezes eu tenho sim medo, eu tenho às vezes ansiedade, mas eu acho que eu estou conseguindo saber lidar com isso, né, para conseguir manter os meus canais rodando, para continuar, né, para conseguir continuar criando os vídeos, enfim. Boa, cara, eu gostei da mentalidade aí, gostei até da frase, da Memento Mori. Realmente gera uma reflexão aqui, né? Pô, a gente uma hora vai partir, né? O que a gente vai deixar de bom? Será que a gente está postergando muito uma coisa que a gente gosta muito, né? Um sonho? Isso aí gera reflexão até para mim aqui. Eu gosto muito desses assuntos. Mas a galera com certeza ouviu você aí, vai te ajudar nessa caminhada aí. Galera, comenta aí. Eduardo rumo aos 100K, que aí eu quero entrevistar ele de É novo isso aí. aqui. Vamos começar a manifestar, né? A gente começa a manifestar no material numa escrita simples, né? O começo de uma manifestação, porque no mundo das ideias, né? Como Platão dizia, ele já existe. Ou então, na galera que gosta de espiritualidade aí, no mundo do vácuo quântico, né? Todas as possibilidades já existem. A gente tem que só pegar com a pinça ali, trazer para cá e comentando aqui no YouTube já é uma forma de começar essa pegada aí. Eduardo, rumo aos 100K, meu amigo. Eu quero você daqui, ó, na segunda entrevista, hein? Já está manifestado. Próximo Channelscast, já tô deixando aberto aqui meu comprometimento com o Gui. Próximo Channelscast vai ser sobre esse resultado. Muito bom, muito bom. Então, vamos falar então de canais Dark, né? E você então entra na Channels depois desse momento de decisão, entra na Channels assim, ainda como aluno, né? Você já tinha adquirido a Channels na real, só que você resolveu focar no seu canal Autoridade, certo? E agora, recentemente, Isso. você está focando nos canais anônimos, certo? E eu quero saber de você como é que está sendo hoje a sua rotina, né? As frequências com os seus canais. Se você puder falar para a gente quantos canais você está trabalhando, tá? Para a galera poder entender como é que está sendo esse panorama seu hoje em dia. Você está, então, hoje trabalhando efetivamente, tirando sua autoridade, com quantos canais anônimos hoje? Hoje eu estou com 2 canais anônimos, mas eu pretendo criar mais. Beleza, beleza. Dois canais anônimos. Qual é a frequência que você está postando nesses canais hoje? Então, eu tenho um canal no nicho de espiritualidade e outro no nicho de histórias, né? No nicho de espiritualidade eu tô postando todos os dias, e de histórias um dia sim, um dia não, mas eu pretendo, é que ainda não consigo postar todo dia nele, mas eu pretendo também começar a postar todo dia nesse canal, né? E aí eu tenho o meu canal Autoridade também, Futebol Revoluciona, que eu posto uma média de 2, 3 vídeos por semana, tá? Até
né? Só para voltar um pouquinho em relação ali a Channels. Quando eu Aham. entrei na Channels, eu fiquei muito tempo focando só no meu canal Autoridade, porque até talvez eu fui devagar em entender isso. Eu demorei para entender que na gringa que a galera tava fazendo dinheiro de verdade, sabe? Eu tava tão centrado ainda no meu trabalho, na minha empresa e no meu próprio canal, no Futebol Revoluciona, que meu objetivo era fazer esse meu canal crescer e eu achava que com ele eu conseguiria atingir os resultados que a galera tá, né, que a galera tem atingido aí. E dá para você ter ótimos resultados com o canal Autoridade em português. Só que é um projeto muito a longo prazo. Eu até falo isso para os alunos na Channels, né? Então, se você pretende ter um canal Autoridade, óbvio, existem alguns nichos até que você pode ter um pouquinho mais de facilidade em crescer esse canal, mas de maneira geral, é um projeto um pouquinho mais a longo prazo, né? Você pode, por exemplo, usar até outros, o Instagram, o TikTok, para ajudar, né, em paralelo. Enfim, é um projeto um pouco mais amplo, né? Agora, se você quer realmente ter o ouro, tá em você ter uma rede de multicanais anônimos. Então, eu comecei isso final do ano passado. Hoje minha rotina é bem maluca, né? Então, assim, além de ser suporte da Channels, eu também faço. Tem dia que eu faço, assim, não é muito bem bonitinho, tá? Tipo, segunda é roteiro, terça é thumb, não. É meio, cara, o que que eu preciso? Qual que é a prioridade da vez? Eu vou meio que por prioridade, né? Então, tem dia que eu faço o roteiro do Futebol Revoluciona. O que mais toma tempo ainda pra mim é o Futebol Revoluciona porque eu preciso dedicar mais tempo para edição, para o roteiro, mas os meus canais da Arc ele é mais rápido para executar. Mas basicamente de manhã e à tarde, até as 3 horas da tarde, eu sou suporte da Channels. Aí à tarde tem dia que eu vou na academia, tem dia que eu dou um rolê de bike para dar uma esparecida. Tem algumas tardes que eu uso justamente para gravar vídeo, que é o momento que eu tô mais acordado, né? De manhã, para mim, eu tô um pouco mais sonolento para gravar, mas eu uso a tarde muito para gravar os vídeos do Futebol Revoluciona e às vezes também, algumas tardes, eu uso ali para fazer roteiro, thumb, e é basicamente assim, sabe? Eu não tenho, como eu comentei, essa ordem bonitinha. O que eu faço é sempre a cada 5 vídeos, eu tenho meio que essa regra. Então, eu produzo 5 vídeos do. Quase falei o nome do canal. Eu produzo 5 vídeos do canal Espiritualidade, depois eu vou e faço 5 vídeos do canal de História, sabe? Porque assim vai me dando um backlog ali de praticamente uma semana, 2 semanas, e eu trabalho sempre com essa margem de 1, 2 semanas de backlog. Porque como são canais ainda novos, né? Eu vou ainda adaptando um pouco a thumb, vou adaptando o conteúdo que dá mais certo, né? Porque eu sei que tem gente que faz já uns 30 vídeos. Se você já tem resultado naquele nicho, se você já tem resultado, validado, eu acho válido, mas ainda se você está ainda descobrindo o nicho, se você ainda é iniciante, eu sugiro calma, não precisa postar 30 vídeos sabe, produzir 30 vídeos para daí postar. Não, faça ali 7 vídeos, por exemplo, daí posta. Eu acho que é uma dica, pelo menos, que eu dou, porque assim você consegue ter mais tempo para ir reajustando a capa, o título, até o próprio subnicho, né? Respondi tua pergunta, Gui? Com Ou certeza ficou muito respondeu. ampla? Quer que eu Não, seja mais entendeu? objetivo? Não, cara, tá ótimo, relaxa, tá bem, também de boa. A gente está num flow maneiro aqui. Inclusive, você Beleza. falou sobre backlog, né? E eu compacto, cara, com essa ideia de criar backlogs menores, né? Eu aqui trabalho com backlogs menores ainda, que é tipo 2, 3 vídeos, sabe? Porque ainda mais iniciando o canal, é isso aí, minha visão. Você começa um canal. Beleza, tá ali 5 vídeos, né? Aí digamos que o seu vídeo 3, de número 3, ele de alguma forma ali, ele teve mais visualizações que os outros, certo? É igual eu falo, seu primeiro vídeo teve 5 visualizações, o segundo vídeo teve 2. Só que o terceiro vídeo teve 40 visualizações. Esse é o teu viral. Na tua altura do campeonato agora, esse é o teu Exato. viral. Então, eu acho que é interessante você perceber isso e em vez de você deixar aqueles dois, né? Que você tinha feito 5, deixar aqueles dois para se tornando públicos em sequência, você trabalha um pouquinho mais e Uhum, faz mais vídeos, né? Naquela pegada daquele que teve as uhum. 40, não é? Você também pensa assim, né? É a mesma ideia. É basicamente igual, só que são 5 ao invés de 3. É É isso isso. aí. É a É, mesma é, ideia. É isso, pessoal. Assim, não tem muito segredo em relação a isso. Se você está no começo, você é iniciante, você está no começo
e você quer o norte ali de como que você pode ter um resultado a curto prazo, eu sugiro fazer dessa forma. Faça um backlog ali de uma semaninha, deixa o YouTube trabalhar, deixa o YouTube entregar, assim você vai entendendo o vídeo que mais gerou resultado, que mais teve, por exemplo, o vídeo que teve o melhor CTR, o vídeo que teve melhor retenção, né? Se está entregando ou não, e assim você vai, igual o Gui falou, você vai ajustando a capa, vai ajustando o subnicho. Depois, quando você já tiver mais experiência, já canal monetizado, já, pô, tá ganhando dinheiro, beleza, aí você pode fazer já um planejamento, né, Gui? A médio prazo ali, não, vou já um mês lá de backlog. Mas se você está no começo, passa em partes, e é assim que eu trabalho. Então tem dia que eu foco só em um canal, só no canal de espiritualidade, no outro dia eu foco só no canal de história, né? E eu sempre vou com essa margem a cada 5 vídeos, né? De 5 eu vou postando nos canais. Boa, boa. E até para a galera também respeitar a rotina de cada um, né? Tem gente que, pô, trabalha de fora, de sai de casa às 6 da tarde, volta às 7 da noite. Tem gente que tem filho, né? Muitas mães aqui na Channels, até muitas mães que nos É, assistem aqui, né? Poxa, criar filho é uma coisa complicada, cara, complexa, muito, sim, demanda muito de você, não é? exato. E o que eu achei engraçado aqui é que se o canal, se a gente tivesse um canal de cortes aqui, a gente ia ter gerado um bom corte aqui do tipo 40 views é viral sim. A gente deu o exemplo aqui de 40 views. Mas cara, Mas 40 views é viral. no começo, pessoal, qualquer resultado ali, pô, cara, uma visualização, um inscrito, pô, tá ligado? Você consegue entender que teve uma pessoa que às vezes parou e assistiu 40 minutos do teu vídeo? Cara, essa pessoa dedicou 40 minutos da vida dela pra assistir teu vídeo, teu conteúdo. Então você tem que comemorar, sabe? Não é robô ali. Se você não estiver fazendo fake news, não é robô. Né? Exatamente. Então você tem que comemorar essas pequenas vitórias. E dessa forma você vai ali colocando tijolo por tijolo e você vai ter o seu resultado. Alguns alunos têm resultado em 80 vídeos. A Michelle, por exemplo, né, que participou já aqui do Channelscast, e alguns outros alunos podem ter resultado em 8 vídeos. Então, assim, não fique se comparando, sabe? Dê tempo ao tempo. Essa comentou a Michelle, ela teve resultado no vídeo número 80, mas no canal dela, não foi o primeiro canal. Ela ficou um ano aí com a gente, né, até ter esse resultado. Não foi o primeiro canal, teve alguns antes para você ver. Uhum. E exatamente como você falou, tijolinho, um tijolinho por dia. E você O comentou meu uma coisa canal também. Falei, falei. Não, até não comentei. O meu canal Autoridade, ele o Futebol Revoluciona monetizou em 6 meses, 7 meses, mais ou menos. Então levou um tempo também, né? Para ter monetizado. Eu fiquei muito tempo, até não me lembro se eu comentei, mas eu fiquei muito tempo falando de todos os esportes. Aí eu subnichei para futebol. Aí fiquei um tempo ali falando sobre curiosidades de futebol para pegar atração, para eu entender o meu público, para monetizar, né? Então é isso, pessoal. Quando você acredita no que está fazendo, cara, só vai. Uma hora vai dar certo. E outra que a gente está falando aqui, quando você gosta também, né? Porque para você aguentar seis Exato. meses sem ver, entre aspas, resultado, entre aspas, né? Sem ver a monetização, a cor do dinheiro, você tem que gostar muito do que está fazendo, muito do processo, né? Fala aí um pouco disso aí pra gente, tua visão aí. Cara, é isso, Gui. Acho que é não só gostar, mas se entregar de corpo e alma. Quando eu falei agora sobre Memento Mori, de você entender que você vai morrer, né? Até uma mensagem meio forte, né? Porra, caraca, o cara tá querendo me matar aqui. Não, não é isso, velho. É que é a natureza, né? As coisas como são. É você justamente valorizar o agora, valorizar o hoje e você valorizar aquilo que você está fazendo. Então, o que você está fazendo hoje tem valor? O que você está fazendo hoje, pô, você ajuda as pessoas de alguma forma? Você só pensa só no dinheiro? É lógico, o dinheiro é muito importante, mas foi o que eu comentei, cara, aqui pro Gui até no off, eu escolhi o YouTube justamente porque preenche o meu propósito. E meu propósito é ajudar as pessoas através da comunicação. É um propósito até bem simples, mas eu quero ajudar as pessoas de alguma forma porque eu entendo que eu gosto de me comunicar, eu sempre adorei me estar falando para as pessoas e sempre adorei me comunicar de alguma forma. Então, é isso, você identificar algo que faça sentido para você, algo que tenha valor para você, e pô, isso também dá grana? Legal, show de bola. Então, se entrega corpo e alma. E é isso que eu busco fazer aqui hoje. É por isso que eu até, quando teve o processo para entrar na Channels, eu
fiz de corpo e alma ali o vídeo, sabe? Pra conseguir entrar na Channels, porque, pô, eu adoro a Channels e eu queria muito fazer parte do time. Então, o meu canal de futebol, igual você falou, Gui, eu fiquei 6, 7 meses ali, cara, só fazendo, entendeu? Sem esperar, quase que no sentido de, meu, que se dando resultado, só vou fazer. Porque eu acreditava muito no que o MrBeast falou. O MrBeast teve um vídeo lá famoso dele que ele falou, não lembro se é vídeo ou uma entrevista, mas ele falou, pô, só comece a cobrar resultado depois de 100 vídeos postados. E eu acreditei naquilo, então, vou fazer 100 vídeos. E foi mais ou menos isso. Eu levei uns 90 vídeos, sei lá. Levei um tempo pra monetizar de fato, né? E é isso, cara. É isso, assim. É você se entregar de corpo e alma. Tanto que a galera aqui da Cast, a galera que tem resultado bizarro, não, pô, resultados muito expressivos, é a galera que se entregou de corpo e alma. Pô, a história lá do. Eu esqueci o nome dele, mas ele veio do Japão, tava sem emprego, o cara se dedicou de corpo e alma, ele, a esposa dele e o Ozeir. Ozeir? Ozair. É, Qual o que é o nome dele? Ozeir, isso aí. Pô, e ele teve um resultado bizarro porque ele se entregou de corpo e alma. Então, geralmente, a galera que tem esse resultado muito expressivo é o cara que ele acreditou no processo, ele sabia que ia dar certo, não sabia. A gente não sabe o tempo, né? Igual a gente falou da Michelle que levou 80 vídeos, mas essa galera sabe que vai dar certo e se entregou de corpo e alma. E é isso. E é isso que eu tenho buscado fazer no meu dia a dia, me entregar de corpo e alma, por mais que, mais uma vez, eu sou um ser humano, por mais que às vezes eu tenha dias ruins, dias que eu não tô legal, dias que às vezes bate a ansiedade, bate o medo, óbvio que bate o medo, né? Até comentei porque eu tenho 30 anos, então tem gente que acha que eu sou velho demais já para me arriscar. Eu não acho, eu acho que ainda tô começando a minha vida. Tenho vários amigos já que, pô, são médicos, advogados, aquela história toda. Tem cara que já tá casado, com filho, e eu ainda tô batalhando para, eu tô recomeçando do zero, basicamente. É isso que eu tô fazendo de 7 meses para cá, vamos dizer assim, né? Boa, requer coragem, é isso aí. E até o seu modo de você pensar, no teu mental, ele vibra muito assim, né? Combina muito com o que a gente preza aqui na Channels, inclusive por isso que você está com a gente hoje aqui, nosso suporte querido aí, Eduardo. E mais uma vez, vou pedir para a galera aqui, vamos manifestar aqui no comentário, Eduardo rumo aos 100K. Tá, garota? Até eu vou comentar aqui depois, quando sair o episódio. Agora, meu Se Deus amigo, quiser. ele já quer, ele já quer. Beleza. Fala, então, vamos entrar num papo agora aqui um pouco mais técnico. Fala pra gente as ferramentas que você está explorando aí de IA, que você gosta de usar na sua produção dos seus canais hoje, né? Os Uhum. canais anônimos que você tem. Eu sou da linha feijão com arroz. Então, eu sei que tem a galera aí que curte explorar novas IAs e que gosta de inovar, mas eu sou da linha feijão com arroz, que eu chamo, que é o Canva para thumbnail, para mim é melhor disparada. Para quem, por exemplo, é iniciante, quem não tem noção nenhuma de edição de vídeo, edição não, desculpa, design, o Canva é excelente. Então, para thumb, é Canva, para IA, né, narração IA, quer dizer. Clipchamp eu tenho usado. Cara, tem algumas vozes lá que são bem interessantes. A galera fala geralmente, mas pô, as vozes lá são muito robóticas. Se você pesquisar, sim, a maioria das vozes não são tão legais assim. Mas se você pesquisar direitinho, e dependendo do seu nicho, essas vozes se encaixam perfeitamente. Vou te falar, até algumas vozes robóticas lá tem vídeo que viraliza e tem milhões de views. Então, assim, às vezes é só sofisma, você cria só uma barreira ali na sua cabeça. Então, mas assim, tem vozes legais no Clipchamp, tá? Não tenho preconceito com o Clipchamp. Mas fica a dica aí também do CapCut pra galera, né, que edita pelo CapCut. Eu não utilizo o CapCut nem para questão de vozes e nem para edição. Para editar, eu uso o Filmora. E para roteiro, para conversar sobre a vida, para tudo, eu uso o ChatGPT, né? O ChatGPT eu utilizo para fazer as thumbs também. É que eu remodelo a thumb usando primeiro o ChatGPT e depois eu uso o Canva só para complementar ali, para melhorar o contraste, para colocar o texto. Eu não curto, por exemplo, eu não gosto quando o ChatGPT entrega a thumb já com texto, né? Eu prefiro tirar o texto ali da thumb, na remodelagem, aí eu acrescento isso no Canva e também eu posso fazer alguns ajustes ali, né? Em questão de contraste, até colocar algum elemento a mais, sei lá, um emoji, alguma coisa, dependendo ali do que o canal tá pedindo. Então, é dessa forma que eu faço a thumb, narração já falei, roteiro, chat GPT, eu uso basicamente eu uso o prompt da Hana, só que adaptando para o meu nicho. E eu uso para todos os canais. Eu pego aquele prompt da Hana, que tá no Club,
e eu vou reajustando a cada diretriz ali de acordo com o que o meu nicho está pedindo. É isso que eu faço, basicamente, né? E o que mais? E é isso. E para gerar as imagens, eu gero através do chat GPT, mas eu recomendo aí para galera o Leonardo IA, para quem quer gerar em lote, né? Tem o Midjourney também, mas eu uso só o chat GPT para gerar imagem, e às vezes eu pego imagem de banco de imagem do Canva ou do Pexels, né? Enfim. Boa, boa, não. Deu várias dicas aqui. O feijão com arroz, ele super dá certo. E dá sustância, na real, ele é que é a base. Exato. Aproveitando, então, nessa linha que a gente está falando, dessas partes mais técnicas, joga para a galera aqui, libera uma dica técnica aí que você tem usado, tem feito, ó, que você descobriu, o que dá certo para você no seu canal, de qualquer parte do seu método de produção e do seu processo. Fala uma dica técnica aí para a galera que vai agregar para a nossa audiência qualificada aqui do YouTube. Bom, eu vou falar uma dica que eu uso no meu canal Autoridade, né, no Futebol Evoluciona. É você buscar gerar gatilhos através da sua thumb. De que forma? Por exemplo, usando expressões, né? Enfim, buscar usar sentimentos, né? Mexer com o sentimento da pessoa que está scrollando o YouTube. É assim que você vai chamar a atenção da pessoa para ela clicar no seu vídeo. Então, uma expressão de medo ou algum elemento ali que gere curiosidade na capa. É uma dica muito simples que eu tô dando, e é muito, né, até meio óbvia, só que eu vejo que às vezes a galera esquece disso, né? Então, se você sempre, por exemplo, remodelar as thumbs e buscar aplicar gatilhos mentais ali na pessoa, que faça a pessoa querer clicar, porque a pessoa, quando o gatilho emocional capturou ela nem percebeu, entende? Tipo, a pessoa clicou já no vídeo, no teu vídeo sem ela ter meio que percebido, porque foi tão chamativa ali a capa, chamou tanta atenção, aquele conteúdo interessa tanto a pessoa que ela vai acabar clicando. E depois que ela já. Isso eu percebo. Eu faço isso, né? Às vezes eu tô scrollando ali o YouTube, enfim, assistindo vídeos que eu gosto, de canais que eu gosto. Aí aparece uma capa ali super interessante. E quando você vai ver, eu já cliquei. Entendeu? Já tá começando o vídeo ali. Ou eu, pelo menos, eu coloco o mouse em cima ali da thumb pra ver o comecinho do vídeo. Enfim, por quê? Porque aquela capa foi competente em me captar por algum gatilho emocional, seja por medo, por curiosidade, enfim, né? Então, a dica que eu sugiro aí pra galera, e eu faço bastante isso no canal de curiosidades. Cara, essa foi uma super dica, porque ela é muito negligenciada. Às vezes a galera está só preocupada em modelar, modelar, mas você despertar uma emoção no espectador, né? É uma intriga, curiosidade, uma estranheza, né? Tipo, pô, assim, né? É. É realmente o que pega. No meu canal, por exemplo, eu uso bastante jogador com expressão. O cara tá pé da vida, o cara tá triste, o cara tá com uma expressão ali de derrotado, né? Expressões mais negativas, né? Porque é o que captura a galera. Até por isso, por que que as notícias negativas geralmente são as que mais bombam, que mais geram cliques? Se você pegar ali os principais portais de notícias, você vai ver que geralmente os títulos são bem sensacionalistas. A forma, sei lá, do UOL ou do GE trabalhar, né, do G1.com trabalhar, da Globo.com trabalhar, é igual ao YouTube. Eles vão buscar sempre ter uma imagem que chama atenção e um título, geralmente um título mais sensacionalista, para te pegar pela emoção de medo, ou pela emoção de curiosidade, ou pela emoção de intriga, de raiva, enfim. E é dessa forma que, cara, o jornalismo trabalha dessa forma desde 1800 e bolinha, né? Exatamente, cara, muito bom a gente fazer esse paralelo ali. Acho que deu para a galera, facilitou para a galera entender o que a gente estava falando. Gostei muito desse seu exemplo. Agora, meu amigo Eduardo, chegou a hora do episódio que eu gosto muito, uma hora que eu gosto muito, que é a gente fazer esse bate-bola aí, pergunta e resposta rápida. Toma fazer? Bora, vamos lá. Então vamos lá, meu amigo Eduardo Pino, por favor, fala pra gente um mentor. Hum. Cara, o Cassiano, primeira pessoa que vem na minha cabeça, é meio clichê, mas se eu tô aqui na Channels e se eu acreditei. Porque eu vou falar, eu tinha bastante pé atrás com o canal Dark antes, né? Eu sempre fui muito desconfiado, assim, com qualquer produto que surgia no mercado relacionado à criação de conteúdo ou relacionado à marketing digital de uma forma geral, né? É que eu não consigo colocar canal anônimo dentro dessa caixinha. A- Por mais que se alimente por mais que se alimente do marketing digital. Mas foi o Cassiano, porque foi ele que me fez acreditar em canais anônimos, ele que me fez enxergar o mercado, como de fato funciona.
Cassiano, não tem outra pessoa. Boa, boa. Agora fala para mim um sonho. Um sonho é faturar 100 mil por mês com canais anônimos. Tá Boa, faturando de boa, 100 a 150 mil por mês com canais anônimos. É isso. boa, boa. Agora fala para mim um nicho que você nunca faria. O nicho de saúde. Você até comentou comigo também que não faria, né? Sim. Eu nunca faria nicho de saúde porque eu não me interesso. Então, os nichos que eu não me interesso, que eu não tenho o mínimo interesse, eu jamais faria. Mas até consumo assim nicho, por exemplo, sobre atividade física, né? Sobre academia, dicas de academia, mas eu nunca faria. Tá. Agora tem a minha pergunta, que eu já vou saber a resposta. Geralmente eu pergunto um nicho que você gosta muito, o nicho do coração. Mas eu vou botar lenha na fogueira aí. Eu vou trocar essa daqui. Vou fazer uma opção aqui. Digamos que para você chegar a seus 500 mil por mês, você tenha que. Eu vou melhorar, eu vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar. Vou botar mais lenha na fogueira. Vamos lá. 500 mil por mês fazendo nicho de saúde ou 50 mil por mês fazendo nicho de futebol que você gosta? Pô, meu. Cara, assim, sendo bem sincero, 50 mil falando sobre futebol. Pô, não vale a pena, Porque né? A dor de tem cabeça. uma pesquisa, cara, que eu não me lembro o nome do autor, não me lembro de onde que é, mas eu sei que ela é real, não tô inventando, não. Mas essa pesquisa, ela fala que depois que você passa de certo patamar financeiro, não faz muita diferença. O cara que ganha, vou dar um exemplo, o cara que ganha 100 mil reais, ele começa a ganhar 300 mil, não vai fazer muita diferença para a vida dele. E eu não sou o cara, não é o meu perfil, eu não ligo muito, por exemplo, para luxo, para essas coisas, entendeu? Eu tenho muitos sonhos que eu quero realizar, enfim, mas eu faria um canalzinho ali de futebol entregando 50 mil por mês, tá show. Eu faria 5 canais de futebol de 50 mil por mês. Olha aí, olha aí. Bom, melhorou, Dá pra melhorou fazer. ainda. Gostei, gostei. Não, eu achei na real a sua resposta uma boa resposta, na real. Eu iria por esse caminho também. Agora, por favor, uma thumbnail boa é uma thumbnail. E gere gatilho emocional. Bom, como eu já refiz aqui aquela, tem uma última que eu gosto de fazer também. Vou manter essa última, vou manter essa última aqui. Vamos lá. O que você prefere, meu amigo Eduardo Pino? Um canal te rendendo aí por mês 35 mil reais ou 5 canais te rendendo aí 10 mil por mês? Pode ser até do mesmo nicho, vamos lá, do futebol. Um canal de futebol te rendendo 35K mês, todos os meses, ou 5 canais te rendendo 10K todos os meses? 5 canais rendendo 10K. Boa, boa, boa resposta. Mas canais de nichos que eu gosto ou que eu tenha o mínimo de afinidade. Sim, sim, super compreensível, claro. Agora, então, querendo Ah, aproveitar. Ah, agora você falei? tá me contradizendo, né? 5 canais de saúde. Ia ficar meio estranho, mas tudo bem. Então, eu quero Ah, aproveitar, né, eu quero, na verdade, respeitar, né, o seu tempo e já agradecer você por estar disponível aqui para poder gravar com a gente, tá? Também poder te parabenizar publicamente pelo seu canal, né, o canal Autoridade, o Futebol Revoluciona, e você, por gostar, né, por ser apaixonado por esse assunto, né, você superou aí 6, 7 meses, né, até poder ver o seu resultado. Então, parabéns de verdade, pelo seu mental também trabalhado, né, ao longo desse caminho. E eu queria que você deixasse, meu amigo, uma mensagem para a galera, né, que chegou aqui até esse momento do podcast com a gente, pessoal que já começou os seus canais Dark, mas ainda não conseguiu ter aquele resultado, ou então pessoas que ainda não tiveram a coragem, né? Estão ainda com medo de poder dar um passo a mais e às vezes até, poxa, nem digo só comprar um curso, mas às vezes até de se engajar mais aqui, de literalmente consumir mais os conteúdos que a gente disponibiliza aqui gratuitamente. O que tocar no seu coração? Pode ser uma mensagem, uma frase, o que você deixaria aqui para essa nossa audiência bacana? pô, até meio profundo, né? Enfim, eu gostaria de deixar a mensagem pra galera se apegar em algo, sabe? Tem até uma frase da Tianos que eu me apego, que é o sonho é a coisa mais real que existe e eu realmente acredito nisso. Então, quando você tem um sonho, quando você tem alguma pessoa que você se apega, sei lá, teu filho,
seu pai, sua mãe, você quer ajudar né? Você quer ajudar a tua família, você quer melhorar a vida dessas pessoas. Eu, por exemplo, até não comentei, mas eu tô aqui também porque eu quero, cara, eu quero que meu pai se aposente. Meu pai ainda trabalha, enfim, e eu quero que meu pai se aposente, assim, não que ele não vai querer se aposentar porque eu conheço ele, mas que ele tenha tranquilidade, sabe? Pô, pai, vai pescar, sabe? Eu quero ajudar meu pai financeiramente, entende? Eu quero ajudar minha mãe financeiramente. Eu quero ter tranquilidade, caso aconteça algum problema de saúde, eu ter dinheiro para lidar com esses problemas sem nenhuma preocupação, né? Poder fazer o que eu quero, sei lá, viajar ou comprar uma casa sem nenhuma preocupação. Eu não quero estar mais apertado. Então, esse é isso que me move. O medo de tem até um outro Channels Cast aqui, que é um dos primeiros, quando o Cassiano ainda era apresentador, não lembro o nome, eu sou muito ruim de nome, mas ele falou, cara, siga o medo. Então, se tem um recado que eu posso deixar pra galera, é isso, siga o seu medo. Porque geralmente, quando você tá com medo de fazer alguma coisa, é porque vale a pena. Coisas que não te dão medo, é, você sabe que tanto faz, tanto fez, né? Que não tem tanto valor assim pra você. Mas, pô, por que que a pessoa tem medo, às vezes, sei lá, do vestibular? Pô, porque ela sabe que, sei lá, se passar na faculdade, determinado curso, na federal, enfim, vai trazer muito valor para ela. Por que que a pessoa, às vezes, tem medo de se apresentar em público? Pô, porque, às vezes, numa palestra que a pessoa pode se apresentar em público, ela pode mudar de vida ali, subir de cargo. Enfim, por que as pessoas têm medo de entrar no YouTube, de começar a fazer canal da arte, começar a ter né, produzir canais anônimos, porque ela tem medo do que as pessoas vão falar sobre ela, né? Ah, pô, lá tá fazendo um videozinho, a pessoa tem medo de ser julgada, tem medo de não dar certo, que eu acho que talvez seja o medo mais comum. Pô, será que dá dinheiro mesmo? Será que funciona? Então, geralmente, cara, quando tem algo que te dá muito medo, você sente vontade de fazer aquilo, quero muito fazer aquilo, mas você talvez esteja travado por conta do medo, só vai. Faça. E aí entra o que eu comentei, o momento Mori. Você vai morrer, cara. Então é melhor você morrer tentando do que você morrer desistindo. Então eu prefiro que você tente, sabe, que você viva uma vida onde você esteja pelo menos tentando. Porque tentar, o fato de tentar já vale a pena. O que vale a pena não é o resultado final. O que vale a pena é a jornada. É isso que vale a pena. Enfim, esse é o recado. Muito bom, meu amigo. Recado profundo aí, para gerar reflexão. Vou pedir para a galera, né, meus amigos e minhas amigas, vocês chegaram até aqui, comentem aqui então, ó, siga o medo, ou eu sigo o meu medo, né? Porque realmente o medo, ele é como se fosse um GPSzinho, né? De que você realmente está indo por um caminho que, depois de ultrapassá-lo, pode fazer você mudar de vida. Inclusive, vou fazer um convite para você também, meu amigo, minha amiga, se quiser dar esse mais um passinho, né, na direção da mudança de vida, link aqui no primeiro comentário fixado. Converse com o nosso time da Channels. A gente vai poder te apresentar aqui os nossos produtos, nossa comunidade, né? E a gente espera você lá com a gente, né? Daqui a pouco compartilhando também resultados aqui. E quem sabe, né? Vindo aqui conversar comigo em mais um Channels Cast. Meu amigo Eduardo, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, Gui, e entre na Channels, estarei lá atendendo vocês, ajudando vocês. Cara, o prazer é enorme, foi muito bom. E, enfim, não tem muito mais, acho que acrescentar. Só deixo a dica de realmente a galera entrar na Channels, verificar, né? Ter mais informações sobre como funciona o curso, de como funcionam os produtos da Channels, porque vale muito a pena. A Channels mudou totalmente minha percepção em relação aos canais anônimos, a forma de produzir, o suporte é incrível. Não tô falando isso porque eu faço parte do suporte, né? Mas o suporte realmente é incrível. Tem vários alunos que relatam isso. É, o ambiente importa muito, galera. Então, eu tava, por exemplo, sentindo falta de um ambiente porque, pô, você tem amigos que são advogados, amigos que são, sei lá, médicos, amigos que têm outro trabalho, outro emprego, e às vezes não tem ninguém no seu ciclo social, no seu ciclo de amigos ou da sua família que trabalha com o YouTube. Então, às vezes, você fica meio, pô, com quem que eu posso aqui tirar dúvidas, com quem que eu posso conversar? Quando você entra no ambiente da Channels, você está cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo que você tem. Então, o ambiente importa muito e a Channels influenciou demais aí nos resultados da galera. Então, entre na Channels. É isso mesmo. E quando entrar lá, manda um oi para mim e para o Eduardo lá, tá bom? Que a gente quer conhecer vocês. E até a próxima. Um beijo.